Não é novidade para ninguém nós assistirmos ou lermos notícia de alguém que foi a óbito depois de um procedimento estético, muitas vezes feito de forma errada. Para nós desvendarmos um pouco mais a respeito dessa modalidade que acaba inflamando principalmente as mulheres, nós vamos conversar com o Dr. Leonardo Teixeira, ele que é especialista em cirurgia plástica. Doutor, primeiro queria te agradecer por abrir as portas do teu consultório para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Certo, obrigado, João, mais uma vez estar aqui conversando com os telespectadores da NT Sul, né, sobre cirurgia plástica. Doutor, partindo do princípio, quando a mulher, ou até mesmo o homem, fala-se em mulher porque a maioria esmagadora de casos acontece com a mulher, quando ela procura um profissional e acaba acontecendo todo esse processo como aconteceu recentemente, o que ela leva em conta? A facilidade para se fazer o procedimento ou o custo do procedimento? Assim, acredito que o que leva elas a procurarem esses profissionais é a facilidade com que eles colocam que o procedimento vai ser realizado. Quando tu procura um médico qualificado, que seja credenciado a realizar esse procedimento, esse médico vai exigir uma série de exames, como uma avaliação cardiológica, exame de sangue, né? E isso vai causar, assim, já vai criar como um procedimento como se fosse uma coisa mais séria. Se ela procura esse tipo de especialista, ele sempre tende a banalizar o procedimento. Vem cá fazer esse procedimento comigo, que isso é muito rápido, o resultado vai ser imediato, a curto prazo. Então, sempre que a gente tiver essas manifestações, é bom a gente prestar atenção, né? Que em beleza não existe nada com muita facilidade. Basta saber assim, o quanto tempo demora para formar um profissional da cirurgia plástica, né? Então a gente estuda em torno de 11 anos para se qualificar. Esses profissionais que têm dado problema, na sua grande maioria, são médicos ou alguém de algumas outras áreas da saúde que acabam realizando procedimentos estéticos sem a devida qualificação. Quando a gente fala em procedimento estético, existe uma série de recomendações e de processos antes de se fazer o procedimento. Desde os exames, como você bem disse, até mesmo o cuidado com equipamentos e com o local. A gente vê o caso desse médico, Denis, divulgando vídeos na internet, tirando selfies fazendo o procedimento. Isso é uma coisa completamente banida, se assim nós podemos dizer, pelo Conselho de Medicina. Sim, as cirurgias, né, elas devem ser todas dentro de um ambiente hospitalar. Existem alguns procedimentos que a gente qualifica como minimamente invasivos, que são, na sua grande maioria, a aplicação da toxina botulínica, né, e os preenchimentos, podem ser realizados no consultório, né? Desde que dentro desse consultório esteja um ambiente com toda a asepsia, que o material seja esterilizado, né? Então esses procedimentos ditos minimamente invasivos podem ser realizados no consultório. No caso dele, ele fez um procedimento minimamente invasivo, mas com um volume de preenchimento muito grande, tá? Que já veio, né, o resultado da autópsia dessa paciente, né? Ele injetou uma grande quantidade de metacril, que é o polimetilmetacrilato, que levou a uma embolia pulmonar. A gente percebe e até vê notícias, né, e comentários e coisas nesse sentido, de que pessoas muitas vezes que não são qualificadas para fazer isso aí acabam fazendo, como biomédicos, como dentistas, em muitos casos, aplicando a toxina botulínica. Isso é um risco acima do normal? Assim, isso está no âmbito legal, né? O Departamento Jurídico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está com uma ação para que isso seja regulamentado como só feito por cirurgiões plásticos e dermatologistas. Mas sabe como as coisas são no Brasil, então isso já foi dado uma ação que eles estavam proibidos de fazer, aí eles recorreram, então isso ainda está no âmbito legal, digamos assim, não foi definido exato quem pode fazer e quem não pode fazer ainda. Mas a gente pode entender que é um risco a mais? Olha, eu acho assim, a pessoa tem que ser treinada,
né? Acho que tu tem que fazer um treinamento qualificado com pessoas qualificadas, o ambiente que tu faz, isso tem que ser visto, né? Tem que ter os devidos cuidados para não haver infecção, né? Para não haver risco de excessos, como foi no caso dela, né? Há um número grande de pessoas que acabam sendo seduzidos pela facilidade de se fazer um procedimento estético. A gente pode até dizer que um número esmagador são mulheres. Como é que a gente pode começar bem um procedimento estético para que ele seja terminado de forma exitosa? Acho que o norte assim que a pessoa tem que fazer é procurar um profissional qualificado. E hoje em dia, com as informações, né, é muito fácil. É só tu entrar, antes de tu fazer a tua consulta, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou da Sociedade de Dermatologia e procura lá para ver se o médico que tu irá consultar, ele é credenciado. Tá? Eu acho que isso é a primeira coisa. Segundo é procurar uma referência de uma pessoa que já fez o procedimento, que deu certo, né? Então acho que as coisas começam por aí. Quando a gente olha para uma situação como essa do Denis Furtado, havia uma forma massiva de se fazer propaganda em redes sociais. Isso pode? Isso é o que mais me deixa chocado, assim, porque a gente tenta andar o máximo possível dentro da lei. E esse médico, ele não estava escondido, tá? O que existe no Brasil é uma grande falta de fiscalização, né? Então ele divulgava o trabalho dele em todas as mídias sociais e não acontecia nada. Então só veio à tona o caso dele porque teve um desfecho como esse. Se não tivesse tido desfecho, ele estava até hoje praticando esse tipo de procedimento em liberdade. Na tua opinião, como especialista, por que essas pessoas elas assumem esse risco a mais de fazer um procedimento estético que a gente pode dizer de qualquer jeito? Eu acho que assim, elas são seduzidas primeiro pela facilidade, né? E hoje em dia, assim, como essa coisa de aparecer bem, se sentir bem, está cada vez mais em alta. Todo mundo quer viver mais e viver bem, se sentindo melhor, mais bonito, né? Então a mulher, principalmente, às vezes ela tenta fazer isso de qualquer forma. E às vezes ela não consegue de uma forma que tenha todos os passos, de uma forma que seja mais correta, ela procura outras formas. Talvez por um certo desespero, por uma certa ânsia de obter um certo resultado. Está todo mundo tentando seguir um padrão, né, de estética. E hoje em dia tu tem que entender que cada pessoa tem o seu padrão. Uma mulher morena, né, ela é muito bonita com a sua pele escura, né? Uma mulher que é mais clara, tem uma pele mais clara, ela nunca vai ser morena, né? Dando um exemplo aqui, né? Então, por mais que ela faça bronzeamento artificial, que ela faça jatos de banho, esses banhos que a gente fala que nesses salões de beleza, não vai ficar morena. O máximo que ela pode conseguir é ficar muito vermelha, né? Então, o que a gente tem que ver? Que cada mulher tem a sua beleza, né? Então, nós não podemos dizer que a branca é mais bonita nem que a morena. Cada uma vai ter sua beleza diferente. E é essa aceitação que eu acho que é importante. Tu te aceitar um pouco como tu é, né? E procurar explorar as qualidades e não os teus defeitos. O imediatismo pode ser um problema que tem levado casos a óbito? Eu acho que o imediatismo e assim, o número de procedimentos aumentou muito, né? A procura aumentou muito, né? Até para um profissional que faça tudo dentro como manda o figurino, digamos assim, quanto maior for o teu volume de cirurgias, vai ter um aumento do risco de complicação, né? Então, tu fazendo as coisas de uma forma adequada, às vezes tu corre um risco, né? Sempre passar alguma coisa, um pré-operatório que tu não tenha sido bem feito, ou entra numa estatística, né? Que cada 1000 procedimentos, 1 ou 2 tu vai ter algum tipo de problema. Então, a gente tem aumentado, por exemplo, agora o número de acidentes aéreos, né? Tem aumentado, mas como aumentou o número de voos, né? A cirurgia plástica mesmo hoje ela pegou da aviação que a gente chama de checklist, né? Que é uma checagem que o piloto e a equipe, né, de avião faz antes de voar. Então, a medicina adaptou isso, né? Então, antes de qualquer procedimento cirúrgico, a gente tem aqui no consultório e dentro do hospital o que a gente chama de checklist, testando todas as coisas possíveis e impossíveis, digamos, para que o procedimento não venha a dar errado. Mas, mesmo assim, em alguns casos,
foge ao nosso controle. E quando que é isso? É a reação do organismo a um procedimento que a gente não consegue controlar. Uma mesma cirurgia em pessoas diferentes pode dar uma reação diferente. Então, por mais que tu te rodeie de formas para que nada venha acontecer, tu ainda corre o risco do imprevisível. Além dessa busca imediata pela estética, pela beleza, pelo corpo bonito, a gente pode entender que profissionais como esse, eles estão banalizando a medicina e fazendo a qualquer custo, a qualquer jeito? O que, assim, como a estética está em alta, existe muita gente procurando trabalhar com estética, né? Que é uma forma de ganhar dinheiro, isso é indiscutível, né? Então uma pessoa ela se qualifica inadequadamente e começa a fazer procedimentos na ânsia de ter futuro profissional, tá? Eu acho que o que está faltando no Brasil hoje é o quê? É fiscalização. O Conselho de Medicina, de que forma que um médico, no caso, eu me formei em medicina, automaticamente eu já estou habilitado a fazer qualquer tipo de procedimento? Pela legislação brasileira, sim. Tu pode, por exemplo, um médico recém-formado pode fazer uma cirurgia óssea, uma cirurgia traumatológica, ou pode fazer uma neurocirurgia, por exemplo. Não é o que deveria ser feito, só o que deveria ser adequado à legislação é que somente os especialistas, mas essa lei no Brasil ainda não está em vigor. Doutor, para a gente terminar, um checklist de quem quer fazer um procedimento estético. Se for uma cirurgia maior, não um procedimento minimamente invasivo, precisa, né? Então, procurar um profissional qualificado através dos sites aí, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou de Dermatologia e saber assim, ó, que antes de qualquer cirurgia tu precisa fazer exame de sangue, ter uma avaliação cardiológica, se for um paciente hipertenso ou diabético é necessário fazer uma revisão com o seu clínico geral, para que isso seja tudo ok antes de fazer a cirurgia, para que a gente depois não tenha surpresas. E, contudo, procurar o quê? Ver se esse médico que vai te fazer um procedimento faz isso num local qualificado, seja clínica ou hospital. É terminantemente proibido fazer qualquer procedimento fora de um ambiente clínico? Sim. Sim, os minimamente invasivos, como eu falei antes, até podem ser feitos em consultórios que têm um pouco mais de equipamentos, mas as cirurgias em si, todas devem ser feitas em ambiente hospitalar. Doutor, eu queria te agradecer por a gente bater esse papo. Eu acho que é um assunto que ele acaba vindo à tona com um pouco mais de força porque a busca pelo procedimento estético ela é maior a cada dia. Mas há uma preocupação muito grande porque conforme aumenta a procura, como o senhor mesmo disse, aumenta-se o risco de pessoas que acabam não tendo a devida responsabilidade com esse processo. Certo. Agradeço então mais uma vez estar participando aí do programa de vocês. Nosso consultório está aberto para maiores esclarecimentos.